I have a dog. I know you have a dog. I know I have a dog. I know you have a dog. But I know Esse vídeo não era sobre o have. Have, pessoal, vamos falar sobre o have. Porque have tem muita coisa pra gente aprender. Primeiro que ele pode ser o verbo ter, possuir, sentido de posse. Ele tem aí um co-irmão um pouquinho mais informal que se chama have got. Então vamos ver a diferença também. E ponto número 3, ele serve como auxiliar, auxiliary para present perfect. But present perfect, yes, present perfect. Vamos falar sobre present perfect. Fica nesse vídeo, porque hoje nós vamos ver tudo, absolutamente tudo sobre o have. Primeiro então, have como o sentido de verbo ter, verbo possuir, certo? Por exemplo, I have a dog, brincadeira lá do início do vídeo. I have a car, I have a house, I have a book, I have a computer. I have, eu tenho, eu possuo, certo? Podemos usar esta mesma conjugação do have para as seguintes pessoas. I have, you have, repita comigo. I have, you have, we have, they have. São esses 4 sujeitos, essas 4 pessoas com as quais a gente vai usar have. Porque have é um verbo irregular. Sim, ele está naquela lista que vocês já devem ter visto em alguma aula de inglês pela vida de verbos irregulares. Felizmente, são a minoria, então este é um deles. Porque para a terceira pessoa do singular, vamos usar a conjugação do have, que se transforma em has. Com que a gente usa has então? Terceira pessoa. He has. She has. It has. It has. Ok? Tem também, não vamos deixar de mencionar aqui, embora não seja o grande foco, porque no tempo passado o have se conjuga com had, desenho bem sutil, had. Funciona para todas as pessoas iguais. I had, you had, we had, they had, he had, she had, it had. Tudo igual. Mas como é tudo igual, é tudo simples, a gente não precisa entrar nesse detalhamento do passado. Então lembrem que no passado é had e tá resolvido. Agora no presente, simple present ou present simple, né, possibilidades diferentes, a gente tem essa distinção então em I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has, ok? Have, ele tem, nesse sentido de posse, algumas possibilidades, alguns sentidos que a gente traduz. Por exemplo, ele tem o sentido de posse, que é o que eu acabei de brincar aqui no início do vídeo. I have a dog, I have a house, I have a glass, I have whatever you want, I have, ok? Sentido de posse. Ele tem também utiliza da mesma forma para o sentido de relationship. Por exemplo, I have a girlfriend, I have a wife, she has a boyfriend, she has a husband, she has, I have. Conjuga, mas é o sentido de relationship. Tem também o sentido de characteristics. Por exemplo, I have brown hair, I have brown eyes, I have white skin. But characteristics, mesmo sentido de, não é bem sentido de posse, mas sentido de ter, né? Então eu tenho determinada característica. Podemos usar também o have no sentido de illness, né? De alguma doença, dor, mal-estar, enfim, por exemplo, I have a terrible headache, I have a stomachache, e por aí vai. Tá? Então podemos usar nesses 4 sentidos: possession, relationship, characteristics and illness. E aí, já vamos emendar aqui um ponto número 2, porque o have e o have got, que vocês já devem ter visto por aí,
Nestas 4 possibilidades tem o mesmo sentido. Então eu posso dizer I have a house, como eu posso dizer I have got a house. I have a car, I have got a car. Tranquilo, podem usar, tem o mesmo sentido. Relationship, mesma coisa. I have a girlfriend, I have got a girlfriend. I have brown hairs, I have got brown hairs. I have and I have got, nesses 4 sentidos, possession, relationship, characteristics and illness, tem o mesmo sentido, entrega a mesma resposta, certo? A diferença é que have é um pouco mais americanizado, from America, and have got é mais British, mais UK, e um pouco mais informal também, eu diria. Então, have got um pouco mais informal, have mais formal, ok? Aí agora tem mais um sentido que a gente usa o have, que é o have no sentido de actions, tá? Então, have para hábitos, para habits or routines, a gente usa apenas o have. Por exemplo, I usually have coffee for breakfast. I usually have a shower before going to bed. Mas vamos pegar o primeiro. I usually have coffee for breakfast. Quando eu for usar o have no sentido de alguma ação, eu não posso simplesmente substituir pelo have got, porque muda o sentido. Quando for no sentido de ação, o have got, ele tem o sentido de eu tenho que fazer isso agora, imediatamente. Então ele muda um pouco o sentido. Por exemplo, I usually have coffee for breakfast. Eu não posso dizer I usually have got coffee. Porque daí é como se eu estivesse dizendo assim, I usually have got coffee. É como se eu normalmente preciso tomar um café. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu normalmente, com frequência, tomo um café, né? No café da manhã, ok? So, I usually have coffee for breakfast, for habits and routines. Enquanto que have got for actions é assim, preciso fazer, não tem opção, é agora. Por exemplo, I have got to go now. Eu preciso sair imediatamente. I have got to go to the bathroom. Estou apertado, preciso ir correndo para o banheiro. I have got to eat something. Passei o dia trabalhando, não comi nada, preciso comer urgentemente alguma coisa. E aí surge, dentro do have got, né, nesse sentido de actions, surge uma palavrinha muito comum, seriados, filmes, músicas, enfim, no linguajar mais informal, que é gotta. Vou botar aqui, gotta, que é o have got to, gotta. Por exemplo, I gotta go now. I gotta go to the bathroom. I gotta go to school. Eu preciso ir, eu tenho que fazer algo imediatamente, com urgência, preciso fazer. É algo muito importante, certo? I gotta. Não escrevam gotta, dica, não escrevam gotta nos seus textos, nos seus e-mails, a menos que seja algo muito informal que você esteja escrevendo. Mas procurem utilizar o have got inteirinho, assim, né, bonitinho, e não o gotta, porque ele é bem coloquial, bem, né, usado na fala, no speaking, e não no writing, certo? Então, ponto número 2, resolvido. Recapitulando, então temos o have e o have got com o mesmo sentido quando eu for falando de possessions, de relationships, de characteristics and illness. Agora, quando eu tenho o have no sentido de actions, aí eu preciso tomar cuidado, porque eles não têm o mesmo sentido, né? Quando eu vou então expressar algum hábito, uma rotina, o have tem um sentido e o have got vai alterar isso. O have got tem o sentido de preciso fazer, urgente, ok? Ponto número 3, ok? Have com auxiliary pro present perfect. Uou, present perfect! Novidade? Não, todo mundo já ouviu falar. Surge aí um pouquinho de dúvida, por que todo mundo fica com dúvida do present perfect? Deixa eu falar o seguinte, ó.
não faz sentido pra gente, brasileiros, né, nativos deste país tão grande, falar em present perfect. Por quê? Porque ele não existe. O quê? Na nossa gramática. Esse tempo verbal não existe. Ele existe em inglês, mas ele não existe em português. Então a gente realmente dá um tilt aqui, sai uma fumacinha, a gente fica doido, certo? Mas ele existe em inglês. Então, como é que eu vou aprender esse negócio se não existe? Com a prática. Quanto mais a gente vê o present perfect na nossa rotina, no uso diário, a gente vai escutar em seriado, em música, em filme, mais ele vai entrando no nosso automático, porque o nosso cérebro ele é capaz de se acostumar com as coisas. Então vai chegar um momento em que present perfect vai sair no automático. Não vai ser esse momento assim, de uma semana para outra, creio que não, menos que você tenha, né, um QI super mega ultra elevado. Mas ele vai sim entrar na sua rotina conforme você for praticando, certo? Mas então deixa eu explicar um pouquinho. Nós temos 3, né, tempos verbais no inglês e no português são só 2. Por quê? Porque a gente tem aqui, né, basicamente, português, vamos falar aqui do basicão. Passado, ou pretérito, presente, futuro, certo? Pretérito, presente, futuro. Agora, no inglês, tem uns camarada aqui no meio do caminho. Entre pretérito e presente tem o present perfect. Entre presente e futuro e depois e antes, o inglês ele insere outros tempos verbais no meio do caminho aí. Por quê? Porque eles queriam expressar algo de uma forma um pouco diferente. Em português não tem isso, certo? Mas vamos ao present perfect então. Como é que escreve esse negócio? A gente vai ter o sujeito, vai ter o have com auxiliary e pode ser que ele se transforme em has, vamos ver isso daqui a pouco. Então, vamos ter o auxiliar have e o verbo principal da frase no past participle. E agora, no particípio, o que é isso? É de passar no pão? Lembra que em inglês os verbos têm aí a forma do presente, a forma do passado e a forma do particípio? Para facilitar a vida, todo verbo que estiver no passado e for regular, o que é regular mesmo? Termina com um ed, por exemplo, studied, decided, cooked, played e muitos outros. Então, só acrescentamos um ed no finalzinho do verbo. Quando ele for regular, ed, o particípio é o mesmo, é igual, não muda. Então, é o mesmo que pegar o verbo do passado. Verbos irregulares, por outro lado, têm, às vezes, uma variação diferente. Né? Então, ele vai ter um terceiro formato aí, mas é a minoria, fiquem tranquilos, isso não vai ser o fim do mundo. É aquela questão de se acostumar, de usar, e vocês vão entrando no ritmo, na frequência do inglês, e aí vão aprendendo essa questão. Mas, enfim, então a formação é sujeito, auxiliary, have, e depois o particípio. Por exemplo, I have been to New York for a long time. I, sujeito, have, auxiliary, been to New York. Vamos ficar no have been to New York, depois eu falo do for a long time. I have been to New York. Ou I was in New York. Passado simples. I was in New York. Eu estava em Nova York. I have been to New York. Eu estive em Nova York. Tradução em português é a mesma. I have seen that movie. I saw that movie. Português, eu vi aquele filme. Igualzinho, tal qual. Não muda. Não existe esse negócio de eu tenho visto aquele filme. Não, isso em português é justamente cometer o erro de traduzir o auxiliar have como ter, que não é o correto. Não, a gente não tem que traduzir esse have. Quando for presente perfeito, a gente vai traduzir no passado, pretérito simples, pretérito perfect, enfim, do jeito que for em português, passado, ok? Não tentem emendar duas palavras aí, porque isso não existe.
ele não tem uma leitura. Vamos dizer assim que a gente é como se não estivesse lendo esse have em português, ok? Mas em inglês ele existe. Ele quer dizer o quê? Que entre o passado e entre o presente existe um momento ali que se conecta com o presente. I have been to New York. Eu estive em Nova York. É algo como que não é um passado que acabou, sabe? Passado, assim, acabou, foi, né? Por exemplo, I ate a banana. I drank coffee. Eu bebi café, ok? I played video games last night. Eu joguei ontem à noite. Acabou. Ontem à noite, foi. Cerrou, virou a página, acordei hoje de manhã. Agora, I have been to New York. I have seen them. Quer dizer que eu vi, mas isso meio que se conecta com o presente porque não acabou ainda, entendeu? I have seen that sitcom. Eu tenho visto... erro comum. Eu tenho visto aquele seriado. Não é eu tenho visto. Eu vi aquele seriado. É quase que eu vejo. Sabe? É uma coisa que conecta com o presente. Não terminei de ver ainda. Tô vendo. Mas já vi um pedaço. Então é meio passado, meio presente. Presente perfeito. É doido, né? Não tem em português. Mas é assim mesmo. Então, mas como é que eu vou aprender esse negócio? Cara, na prática. Esquece a gramática nesse caso. Esquece. É bom aprender para escrever e tal. Sim, mas você precisa aprender na prática. Você precisa praticar, se acostumar com o presente perfeito, com o present perfect, para que ele entre na sua vida. Então vamos a mais alguns exemplos. Falei primeiro então, I have been to New York for a long time. She has already seen that movie. She has already seen that movie. She has already seen. Eu coloquei um advérbio aqui, already, no meio, para mostrar a posição dele na frase, né? Mas se eu tivesse tirado o already, ficaria she has seen that movie. She has seen that movie. Ela viu aquele filme, certo? Por que agora é has? Porque é ela, né? Terceira pessoa do singular. Então agora a gente como conjugava lá no presente comum, presente simples, I have, she has. Quando for como auxiliar, também vai conjugar esse have aí. Então vai ficar she has seen that movie. Mas vamos colocar aqui um she has already seen that movie, porque ela já viu este filme. You have done that. Um outro exemplo. You have done that since you were a child. You have done that since you were a child. Você fazia isso desde que era criança. Você fazia isso desde que era criança. You have done that since you were a child. Since, okay? I've just closed the door. I've just closed the door. I've, contraído. Agora vem mais uma dica. O have, como auxiliar, pode ser contraído. O que é contraído? Vocês já devem ter visto isso, né? Cortar um pouquinho a palavrinha, colocar um apóstrofe ali e unir com o sujeito. Por exemplo, I have vira I've. You have, you've. We have, we've. They have, they've. She has, she's. He has, his. It has, its. Vai ficar igual o to be? Vai ficar meio doido lá no he, his, she's, but já acostumem porque logo depois vai ter um verbo no particípio, então aí dá a conexão do present perfect. Mas vamos lá. I've just closed the door. I have just closed the door. Eu acabei, esse é o significado, eu acabei de fechar a porta. Então tá meio conectado com o presente aqui. Dica agora um exemplo com o has contraído. He's never been to Japan. He's never been to Japan. Ele nunca esteve no Japão. Ele nunca foi para o Japão. He's never been to Japan. He's never been to Japan. Okay? Ele nunca esteve no Japão. He's never been to Japan. Ou he has never been to Japan. Mesmo significado. Quer dizer, mais exemplos. Agora vou pegar uns exemplos no negativo, né? Para conectar já com o present perfect negativo. I haven't been so motivated lately.
I haven't been so motivated lately. I haven't been so motivated lately. Eu não estou muito motivado ultimamente. Eu não estou tão motivado ultimamente. I haven't. Contrair o have com not. Então, I have not been so motivated lately. Ou I haven't been so motivated lately. Eu não estou tão motivado ultimamente. Um exemplo com o terceira pessoa. He hasn't arrived yet. He hasn't arrived yet. He hasn't arrived yet. Ele ainda não chegou. Yet, ainda, né? Vai lá pra frente, mas no inglês fica lá no final. Então, he has not arrived yet. He has not arrived yet. He hasn't arrived yet. Ele ainda não chegou. Mais um exemplo. Agora sem contração. We have not studied that subject. We have not studied that subject. We have not studied that subject. Nós ainda não estudamos esse assunto. Nós ainda não estudamos esse assunto. Nós não estudamos esse assunto. Como eu coloquei um ainda, mas nem tem aqui, né? Nós não estudamos esse assunto. We have not studied that subject. Se fosse um ainda, yet, né? Yet. Ou se fosse nós já, we have already. Vamos lá. Com interrogativas, para mostrar a diferença também com o present perfect. Então, assim como a gente fala assim, I have a dog. Do you have a dog? O auxiliar vai lá para frente da frase, o do, né? No tempo presente. No present perfect, o have é o auxiliary, certo? É o auxiliar. Então é ele que vai lá para frente do sujeito. Have you ever driven a truck? Have you ever driven a truck? Have, auxiliary, you, sujeito, ever driven, not ever, advérbio, mas enfim, have you driven a truck? Driven é o verbo no particípio, to drive, driven, a truck, um caminhão. Have you ever driven a truck? Você já, have you ever, você já. Você já dirigiu um caminhão? Tá vendo como não tem você dirigindo um caminhão? Não tem nenhum aí. A gente não traduz o have, ok? Outro exemplo. Have they never been abroad? Have they never been abroad? Have they never been abroad? Eles nunca estiveram no exterior? Eles nunca foram para o exterior? Eles nunca foram para o exterior? Have they never been abroad? Poderia ser também have they ever, né? Você já esteve, eles já estiveram no exterior, mas aqui eles nunca estiveram no exterior. Mais um exemplo agora com a terceira pessoa, então. Has she already left? Has she already left? Ela já se foi? Ela já foi? Ela já partiu? Ela já saiu? Has she already left? Has she already left? Então, recapitulando. Have como auxiliar, né? Ele não traduz. A gente vai traduzir a frase no passado, no pretérito, como a gente faria ele se fosse passado simples aqui. Agora, ele é um tempo que se conecta um pouco com o presente, certo? Então, I have been to New York. Vamos, sujeito, auxiliar, verbo principal. Negativo, sujeito, auxiliar have or has, plus not, acrescido do not, ou contraído, né? Haven't, hasn't, e o verbo principal. E se for pergunta, have na frente, sujeito, verbo principal. Have you been? Have you seen? Have you done? Has she done? Ok? Auxiliary, sujeito, verbo principal. E aí, dica, nesses exemplos eu usei vários adverbs, vários advérbios aqui que são muito comuns com o presente perfeito. Então, quando vocês verem esses advérbios aqui numa frase, é muito grande a possibilidade de termos uma frase no presente perfeito, que a gente vai traduzir normal, mas em inglês, presente perfeito, que são quais? Already, just, e não é o just do it, né? The night, é just, yet, since, ever, vamos dar um slash aqui, never, and for.
I have been to New York for a long time. I have already been to New York. I have just been to New York. I haven't been to New York yet. I have been to New York since I was a child. Have you ever been to New York? I have never been to New York. Usei todos aqui para mostrar para vocês que são muito frequentes com o presente perfeito, com o present perfect, que usa o have, que a gente não vai traduzir. Então, recapitulando tudo que é, apaga tudo. Vamos desde o início. Have como ter. Temos 3 possibilidades. Aliás, 4 possibilidades como ter, possuir. Primeira delas é com o sentido de possessão, possession, com o sentido de fugiu a palavra aqui, com o sentido de possession, com o sentido de relationship, com o sentido de characteristics and com o sentido de illness. Have and have got aqui igual, tudo certo. Quando eu for usar no sentido de actions, eu vou usar o have, para habits, para routines, para coisas que são do cotidiano, e vou usar o have got quando é algo que eu preciso fazer, que tem uma obrigação, que tem uma necessidade muito urgente. Lembrando que have é mais americano, have got mais britânico e have got um pouco mais informal. E aí temos o present perfect, que é sujeito, have, e verbo no particípio, que é o verbo principal, que é para dar esse sentido de entre pretérito, entre presente, que é algo que a gente não tem em português, mas que no inglês está ali no meio, que se conecta um pouco com o presente. Ok? Espero ter sanado em todos os haves possíveis, porque existem também algumas expressões idiomáticas, algumas coisas mais comuns com have, por exemplo, have a seat, né? I would like to have some coffee, no sentido de tomar um café, mas quando forem se deparar com have, lembrem-se que ele pode ser um have no sentido de posse, pode ser um have got no sentido de preciso fazer algo, pode ser um have auxiliar que a gente não vai traduzir para indicar o presente perfeito, ok? Qualquer dúvida, clica aqui, comenta, pergunta, porque a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para que você aprenda. E curtiu? Marca aqui, dá um likezinho. Quer compartilhar com algum amigo que precisa aprender sobre have? Fica à vontade. E se quiser também ser avisado sobre os nossos próximos vídeos, clica aqui no sininho, que você com certeza vai receber um aviso do YouTube para não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar aqui, certo? Quer aprender mais sobre o have? Baixa o aplicativo da Idiomas, porque você vai aprender inglês através de textos de desenvolvimento pessoal, carreira, finanças, enfim, uma série de subjects, de assuntos relevantes para a sua vida. E você vai aprender o inglês no automático, ganhando conteúdo além disso, e vai ter muito present perfect lá, vai ter muito have lá dentro, então você vai aprender na prática, vai se acostumar com ele e com certeza vai evoluir no idioma, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.